Opa, gente, tudo bem? Nós estamos aqui novamente no banner Cidadania Sustentável do programa Pontuando, com um assunto muito interessante. E trouxemos aqui o professor Alberti, o professor Pernisa, estamos eu aqui, Vanessa, que é a minha partner no programa, dentro desse banner Cidadania Sustentável, e nós vamos falar de inovação e território inovador. Eu vou ler a pauta daqui um pouquinho para vocês, vou fazer uma digressão filosófica muito rápida e passo a palavra para a Vanessa para que ela conduza as falas dos nossos amigos aqui, professores presentes. Mas antes de mais nada, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Alberto, boa tarde, Pernisa, tudo bem com vocês? Boa tarde, Boa tarde, tudo tudo bem? jóia? Boa Muito tarde, tudo obrigado. jóia. Bacana. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite da Vanessa aqui em meu nome e nosso nome. E eu vou pedir licença, então, para a gente fazer a minha introdução, para o pessoal saber o que nós estamos falando. Então, nós vamos falar de território inovador, consciência política e impacto cultural. Tá? A nossa pauta é, primeiro, novamente, o que é inovação, qual o papel das tecnologias que formam o território, devem absorver capacidades tecnológicas, como preparar a sociedade para usufruir as facilidades em um território inovador, como a política pública pode interferir positivamente nesse impacto cultural em um território que seja inovador e quais as iniciativas que os nossos convidados podem trazer ou destacar. Os nossos convidados é Antônio Alberti e Carlos Pernisa. O Alberti é autor, pesquisador, professor, desenvolvedor, coordenador do ICT Labs do Inatel. Ele tem um livro que eu vou mostrar aqui, Novos, né? Renascimentos, Impacto das Tecnologias na Transformação Completa da Sociedade, muito interessante, esse título já diz muito. O Carlos Pernisa, o professor Alberti é lá de Santa Rita de Sapucaí, o professor Pernisa, Carlos Pernisa Júnior, é professor aqui da Faculdade de Comunicação da UFJF. Vou pedir licença para não falar de todo o currículo dele aqui, que dá quase um livro, mas ele é da comunicação social do jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem mestrado e etc. Tá? Bom, o livro Novos Renascimentos nós vamos mostrar aqui um pouquinho. Eu vou só fazer uma introdução, mostrar o livro e passar a palavra à Vanessa. Olha bem, a minha introdução eu estou dizendo o seguinte: o avanço das tecnologias de informação e comunicação torna relevante o papel da inovação tecnológica na organização do território, através dos fluxos informacionais, propiciando incremento e novas dinâmicas da produção que impacta a sociedade, novos círculos de poderes, além de exigir a proporção de novas políticas públicas em seu trato. Quando uma nova tecnologia surge e proporciona o surgimento de serviços ou produtos inovadores no mercado, causando efeitos de mudança e de ruptura nos padrões e modelos já estabelecidos, nós chamamos essa conduta de disruptível. É disruptiva. Exemplos disso aí seriam pesquisas digitais, né, que você, de repente, recebe no seu computador, no seu celular, e você sai respondendo. Inteligência artificial, que é uma gama de coisas e que, inclusive, o nome não é exatamente próprio. Internet das coisas, o blockchain, que é a base do Bitcoin e outras moedas digitais. Seria só para citar alguns. O desenvolvimento tecnológico em um território não depende apenas da ação empreendedora de seus agentes socioeconômicos, mas também das condições pré-existentes. Quer dizer, você não vai levar nada para um território em que lá você não tenha nenhuma condição, mas lá existem outras condições, às vezes, que você pode aproveitar e inovar nos territórios onde atua, né? Hoje em dia, pensamos políticas públicas para que se aproveite a tendência que existe no território, que é o que eu estou dizendo, e que se possa melhorar a vida das pessoas baseado nas potencialidades locais. Com o avanço tecnológico, o homem criou uma série de mecanismos para facilitar a manipulação de elementos da natureza, máquinas, equipamentos que facilitam a vida do homem e dinamizam o processo de exploração de recursos, por exemplo, minerais, além do desenvolvimento de toda a produção agropecuária, com a inserção de tecnologias, tratores, plantadeiras, colheiteiras e muitas outras coisas. Mas os impactos das tecnologias emergentes do mundo físico nas áreas de energia, matéria, biologia, computação, tecnologia de informação, comunicação, incluindo a internet das coisas, 5G ou 6G, metaverso, monetização digital, inteligência artificial, são profundos e são irreversíveis. Dentro dos impactos da abundância tecnológica, discute-se o futuro do trabalho e do dinheiro, novas economias e organizações, trabalho em rede, minimalismo, hack life,
dinâmicas dos jogos, entre outros âmbitos, gamificação para motivar e ensinar os usuários de forma lúdica, medicina regenerativa, transhumanismo, autoconsciência, aprimoramento humano e cocriação de máquinas. Esse parágrafo eu retirei da apresentação do livro do professor Alberti. A chamada inovação tecnológica é um elemento-chave. A inovação traz a atenção dos governos, das empresas, até da sociedade em geral, para o papel condicionante do espaço do surgimento destas, levando a muitos pesquisadores, principalmente os da economia, engenharia de produção, ciência da informação e afins, a se empenharem em sua análise. Dito isso, eu vou compartilhar aqui o livro do professor Alberti, e só para que nós vejamos para você, depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Novos Renascimentos é o nome do livro. Ele vai falar de chat, de inteligência artificial, chat GPT, metaverso, internet das coisas, 6G, 5G, automação, transhumanismo, futuro do trabalho, e faz algumas perguntas aqui que você vai ver. Você pode comprar diretamente ou comprar através do digital pela Amazon. Tem aqui as características do livro, essa é a face do livro, Novos Renascimentos, Impactos da Tecnologia na Transformação Completa da Sociedade. Né? Aqui vem a sinopse, que assunto cobre, a quem se destina, o que traz de novo. Eu acho que essa pergunta aqui, ela é relevante, ela se destina ao mundo inteiro. Por quê? Porque vai transformar o mundo inteiro, certo? Bom, então, dito isso, eu vou passar a palavra à Vanessa, e desde já agradeço ao Alberto por ter permitido, sem que ele soubesse, que eu fizesse transcrição de algumas partes do livro dele iniciais. Tudo bem, Vanessa, fique à vontade. Olá, muito obrigada, então, ao José Roberto, por esse momento, novamente, de estar com você, com os professores Carlos e também Alberti. Essa pauta, ela vem muito inspirada nesse momento, né, de tantas polêmicas quanto a tecnologia na nossa vida, e principalmente porque a nossa cidade aqui está pensando a sua política pública na área de inovação. Então, eu achei muito pertinente a gente trazer pessoas que já estão vivendo ou que estão pesquisando nessa perspectiva para tentar esclarecer um pouco, né, sobre essas dúvidas que permeiam a cabeça das pessoas que estão com um pouco mais de consciência com relação a essas mudanças. Né? A gente sabe que é um processo natural, né, da humanidade evoluir por suas criações, uma delas é a tecnologia, e a gente não pode negar que isso é muito importante por todas as histórias que nós já tivemos acesso. A evolução da humanidade se dá por suas criações, né? E seria um pouco inegável assim, a gente parar, porque a gente está com um gap, né, na questão da própria consciência da humanidade em relação ao potencial que ela tem, né, para gerar soluções, criar coisas. Então, a gente acaba caindo nessa faceta, né, que precisamos de uma nova estética, uma nova matriz cultural para que essas tecnologias possam serem frutíferas, né, para a sociedade no geral, a gente poder aproveitar o máximo de potencial que todas elas têm, inclusive até tem a percepção de que a sustentabilidade ela vem muito à tona devido ao nosso conhecimento a partir da tecnologia, de compreender mais o todo, né? De ter uma compreensão de que somos muito pequenininhos perto de tudo que existe, né? E a nossa interdependência entre as coisas. Então, acredito que essa evolução para o pensamento ecológico, ela também vem acompanhada da facilidade que a tecnologia proporcionou da gente olhar diferente para as coisas, né? Então, eu fico pensando, tenho minha pesquisa de mestrado feita na área de regeneração, principalmente voltada para compreender como
se dá uma tecnologia regenerativa, né? Quando você faz a proposta de se desenhar algo para as pessoas interagirem no espaço virtual. Então, uma das preocupações que concluiu a minha dissertação foi essa questão de que a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria consciência, né? Porque a ferramenta é uma extensão do nosso corpo. E ela é super importante, mas depende com que cabeça você cria as coisas. É um desafio. Eu vejo, quando eu vi o livro do Albert, eu fiquei muito entusiasmado, porque falei, meu Deus, tem total relação com o que a gente precisa nesse momento. Eu acho que até uma extensão do que eu penso ali, que não, com certeza não foi tão a fundo, né, como você, que já tem anos na área, mas que tem que aparecer para as pessoas essas coisas, né? E principalmente como que a gente lida com isso, né? Sendo o criador da tecnologia, sendo usuário da tecnologia, sendo consumidor da tecnologia, né? Tem vários públicos, tem várias camadas de públicos. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, né? Cada um na sua área, o Carlos da área da comunicação, o Robert da área da engenharia, né? E como que vocês conversam com esse tema atualmente, o que cada área tem apontado, né? Nesse sentido de que a gente pode evoluir usando melhor dos recursos que a gente tem, com mais consciência, e principalmente com relação a essa questão de não ficar só no virtual, de usar a tecnologia em prol de um desenvolvimento real, da realidade, né, que a gente tem. A nossa vida é fora do computador. Aqui tem que acontecer coisas, senão a gente enlouquece, né? A vida tem que ser um equilíbrio dessas coisas. Então, é trazer mais essa percepção de vocês para o nosso público aqui, e depois a gente vai amarrando aí nas mensagens finais ou em algum comentário que vier a surgir da fala de vocês. Eu agradeço e deixo a palavra com o professor Carlos, e logo em seguida, Albert pode falar também. E ok, muito obrigada. Eu queria sugerir que fizéssemos uma alteração, que o professor Albert falasse um pouco, já que vocês estão falando do livro dele. Depois eu faço os meus comentários, pode ser? Sim, ok. Então pode ser. Ok. Beleza. Obrigado aí por todas as introduções, pelo convite, né? Pela oportunidade também. Fico muito contente de estar aqui e de vocês estarem trazendo o livro e o grau de importância que vocês estão dando para ele. Eu fico muito feliz. Dizer que foram 5 anos de trabalho para escrever esse livro. Eu trabalho com tecnologia, né? Coordeno um laboratório de pesquisa científica. E eu tenho um projeto que eu cito no livro, tem um capítulo sobre ele, porque é quase impossível não falar sobre ele, que chama Nova Gênesis, que é um projeto de repensar a internet inteira, que eu trabalho nesse projeto há 15 anos. Então, eu usei uma técnica para construir a Nova Gênesis, esse projeto de pesquisa. Também implementei ele, o protótipo dele em C++, linguagem de programação, e enfim, escrevi alguns artigos científicos que provam algumas ideias. E a técnica que eu utilizei é da consiliência, que é quando diversos autores falam a mesma coisa, e nós estamos fazendo isso aqui agora. Eu fico muito impressionado com os comentários de vocês, porque várias coisas surgiram com outros nomes, e eu fico muito contente de ver essa visão estéreo de várias mentes sobre os mesmos assuntos. Então, isso é muito legal. Eu apliquei a mesma técnica de uma forma mais ampla, né? Eu saí da engenharia e fui para sem preconceitos de área por causa de
basicamente do que eu aprendi no TEDx Inatel com o Bob Deutsch, que é um antropólogo americano, e de que a gente deve fazer o E, né? Para entender o mundo hoje, você tem que ser multidisciplinar. Não dá para fazer mais o ou, né? A engenharia ou a filosofia ou a arte ou a ciência biológica ou a política, não, é o E. Você tem que entender um pouco de tudo e muito profundo em várias áreas. Então, por que eu fiz isso foi porque as pessoas me perguntavam toda visita, e eu recebo bastante visita no laboratório, principalmente na época do Hacktown, que é um festival de inovação aqui, me perguntavam, tá, mas como que isso que você está fazendo afeta a vida das pessoas? De tanto escutar essa pergunta, eu resolvi estudar os impactos da tecnologia, e aí eu usei a mesma técnica que eu utilizei na Nova Gênesis, que é da consciência, mas agora com um espectro muito mais amplo de conhecimento. Me debrucei sobre muitas questões e com essa visão do cientista, porque o meu chão é da ciência de escrever artigos científicos, seguindo o método científico de você provar tudo o que você fala, né? E não dá para fazer isso em tudo, claro, não dá para provar tudo o que você fala, e tem coisas que vão ser provadas ainda, né? E a ciência avança também nesse sentido de criar métodos para isso, e a filosofia da ciência. E aí, nesse caminho, né, me pareceu evidente que a gente tem um impacto enorme das tecnologias na sociedade. Eu já tinha lido alguns livros, Singularity's Near, do Raymond Kurzweil, né? A Era das Máquinas Espirituais, Física do Final do Século, vários livros, e eu não sou um grande leitor, mas me debrucei sobre alguns desses livros, e daí ficou evidente que as tecnologias elas têm um impacto enorme no atual momento, e o avanço exponencial, né? A capacidade tecnológica ela cresce num ritmo muito rápido, né? Que dobra de capacidade a cada 2 anos, e a gente tem, então, um efeito disruptivo enorme na sociedade agora com tudo isso, e eu terminei de escrever o livro ano passado, falando sobre IA, tem um capítulo exclusivo sobre inteligência artificial, né? E aí esse ano explodiu a IA muito antes do que eu imaginava, que iríamos ter uma revolução com o que a gente tem aí visto com o ChatGPT, Midjourney e uma série de outras plataformas, né, de uso de algoritmos para resolver problemas. Eu tive que definir inteligência artificial no livro, foi uma coisa que me deu muito trabalho, o que é inteligência e o que é inteligência artificial, né? Tive que definir isso. Algumas coisas que eu vi no final do ano passado me deram um trabalho enorme, principalmente uma entrevista do Miguel Nicoleles no Flow, no podcast Flow, exigiu que eu trabalhasse mais ou menos um mês a mais para poder colocar minha opinião no livro. Então, assim, concordo que a gente esteja vendo algoritmos hoje que eles não têm consciência. A gente tem um gap entre o que a gente chama de inteligência artificial, que é a capacidade de usar, principalmente o que a gente está vendo hoje, usar linguística, né? Modelos de linguagem para opinar, gerar opiniões, ou gerar textos sobre alguma coisa, generativos, né? Que é o nome que se dá. A gente não tem, de fato, uma consciência artificial. A gente pode ser que isso venha a existir, né? E existe um gap entre o que a gente chama de inteligência artificial e consciência artificial, que é bem relevante, porque uma superinteligência sem consciência é um problema, pode ser um problema para a humanidade toda, né? Por outro lado, à medida que a gente for avançando, se a gente conseguir criar consciência, ou seja, de fato esses algoritmos desenvolverem algum grau de consciência do mundo, conseguirem criar modelos do mundo, né? Conseguirem testar hipóteses e validá-las, mas principalmente terem ali um loop, né, de que a gente tem isso, né, de consciência, da gente observar o mundo, da gente juntar com a nossa história, da gente ver nossas hipóteses e coisas que a gente já testou, criar modelos, abstrações desse mundo mentalmente, né, e aí sim poder alterar as próprias formas de pensar, de produzir e alterar seus próprios algoritmos. Isso seria um pouco do que falta, né? Eu costumo falar sempre que
existem tantos trabalhos nessa área de algoritmos e de inteligência artificial, e a gente só tem alguns poucos sendo usados, de fato, nessa explosão. Eu gosto muito de citar o Jürgen Schmid-Huber. No meu livro eu falo várias vezes dele, que é um pesquisador da Alemanha que mora lá na Suíça, se eu não me engano, e ele é um dos principais cientistas do mundo nessa área. Foi ele que inventou, por exemplo, o que a gente tem nos celulares para reconhecimento de voz, né? Fez tudo isso e deixou tudo isso open source, de fato, é open source, senão a gente não estaria falando disso agora, né? E ele tem 500 mil teorias que estão publicadas e não estão codificadas. Então, assim, a gente tem muita coisa a ser feita nessa área antes da gente dizer que a gente tem uma inteligência artificial de fato, né? E muito mais ainda antes da gente dizer que a gente tem uma consciência artificial. O que a gente costuma fazer, na verdade, o ser humano tem essa facilidade de, às vezes, usar um termo que tecnicamente ou precisamente não seria isso, mas a gente costuma usar isso e cortar etapas, e inteligência artificial aconteceu isso, blockchain aconteceu isso, metaverso está acontecendo também. Então, assim, na prática, inteligência artificial já está aí e todo mundo já usa, né, esse termo para várias coisas, embora a gente saiba que tecnicamente existem coisas a fazer. Roberto, Oi. eu só queria te fazer uma pergunta e depois eu gostaria que o Perlisa também respondesse. Olha bem, o seu caminho é um caminho de engenharia e eu estou vendo que você tem uma compreensão grande, inclusive, de linguagem. E o nosso amigo Perlisa, que depois vai ter a oportunidade de falar, ele também ele já é ligado à linguagem, A né? língua. A língua. E o Nicoleles, que você citou, tem um programa dele até maior que esse do Flow, e foi muito bem explorado pelo TV 247 com a Tush. Um programa longo, muito interessante. Ele discute a questão da inteligência. Tudo, eu não vou trazer isso aqui porque ficaria demasiado. Então, a pergunta que eu vou te fazer agora, quando o Carlos vir a falar, a hora que ele se entender por bem, ele responde. Você disse que tem a definição da inteligência artificial no seu livro. E em off, nós já discutimos, eu já falei aqui uma ideia minha que eu tirei de uma outra live e tal, mas que compôs bem com a minha maneira de pensar, mas eu não vou dizê-lo aqui porque vocês é que têm a palavra. Então, eu gostaria de saber de você, dentro do seu livro, o que emerge em termos de definir o que é inteligência artificial. E só mais uma questão, sem querer te atrapalhar. A questão da consciência, outro dia, um cara me fez uma pergunta aí, não sei aonde, e ele perguntou se a inteligência, se essa linguagem, se a inteligência artificial poderia chegar à consciência. Eu disse para ele, do alto da minha ignorância, que ele poderia simular consciência. E isso era muito perigoso, porque se você disse agora, você acabou de falar, que nós queimamos etapas dizendo que certas coisas estão afinadas com certos conceitos. E quando você fala que a inteligência artificial pode chegar à consciência, nós precisaríamos da definição de consciência, mas uma definição cabal, que eu acho que o Nicoleles deu bastante assim, abrangente. Eu não tenho capacidade de fazê-lo. E definido isso, ele seria capaz, sim, de simular isso. Se nós chegássemos ao afinamento de uma definição que emana etapas e dizer a inteligência artificial agora tem consciência, ele conseguiria simular. E simulando, ele estaria, de certa forma, fazendo uma fake conosco, porque ele, de fato, não tem aquela consciência. Essa é a minha maneira de pensar. Queria deixar registrado aqui. Mas me responda, o que é a inteligência artificial, se nós podemos realmente chamá-la de inteligência, e se você acha que essa consciência é passível dentro dessa discussão que eu coloquei. Tá, joia. Só um outro detalhe, né? Quando eu fiz a Nova Gênesis, eu fiz um estudo de quais seriam os principais pilares, e o principal pilar é a linguagem. Síntese semântica, entendimento de língua, linguagens naturais e linguagens artificiais, sendo que Nova Gênesis utiliza linguagem autoverificável, que é baseada em função hash matemática. Ou seja, língua emergiu na Nova Gênesis como um aspecto importantíssimo, e agora a gente começa a inteligência artificial com linguagem, ou seja, o que a gente está fazendo agora com o ChatGPT. Tá? Bom, definição de inteligência, eu li várias definições, eu combinei elas, na verdade, no livro, eu não vou lembrar toda a definição agora de cabeça, ela tem um parágrafo inteiro, mas é um pouco daquilo que a gente estava falando recém, né? Capacidade de prever o futuro e adaptar-se
resolver problemas, né? E isso seria, vamos dizer, um pouco da essência, modelar a realidade, em cima desses modelos de realidade, tomar decisão para resolver problemas, prever o futuro e adaptar-se. Tá? Assim, um pouco da essência que eu lembro, tá? Do que eu escrevi. A inteligência artificial é uma máquina que faz isso, um algoritmo que faz isso. Agora, a questão de se as máquinas podem expressar consciência ou vir a emergir um processo de consciência numa máquina. Os meus argumentos, né, estão também no livro. Tem a ver com a evolução da computação. Tá? A gente tende, eu acho que o maior erro hoje de análise que se faz, inclusive vários futuristas fazem esse erro, é tentar prever o futuro a partir de um único tipo de computador, que é o que a gente usa, que vocês estão usando agora. Existem mais 6 tipos, pelo menos, e eu descrevo todos eles no livro. Tá? Eu não vejo por que esses outros tipos de computadores, à medida que a tecnologia evoluir, não possam ser capazes de hospedar um processo de consciência. Não vejo por que não. Tá? É uma coisa que vai ter que ser provada, né, como todo processo científico. Mas eu não vejo por que não, isso não possa acontecer. Se a gente for no nível atômico, no nível de fotônica, nas coisas mais pequenas que dá para construir, pensando que existem outras formas de computação que vão ser todas integradas numa única forma, então outras formas vão ajudar a construir as próximas, e isso tudo tem a ver com o processo de evolução com menos humano e mais máquina no loop, né? A hora que as máquinas começam a se melhorar sozinhas, isso não falta muito para acontecer, tá? A gente vai logo criar IAs que criam novos programas e criam novos hardwares, e eles vão começar a se melhorar sozinha. Então, eu não vejo por que não possa emergir um processo de consciência, primeiro de inteligência artificial, como é essa definição que eu acabei de dizer, e depois um processo de consciência artificial, que seria uma consciência como nós, capaz de fazer as mesmas coisas que a gente faz e além. Tá? Pergunta. Aquele Sam, esqueci o nome dele, Sam, aquele do upload do cérebro na nuvem. Sabe como é que ele chama? Ele é o Papa aí, né? Vamos dizer assim, o que deu a Papa chute inicial, né? Parece que trabalhou para o OpenAI também. Esse cara, então você acha possível que ele em falecendo, ele consiga se fazer um upload do cérebro dele? E esse cérebro dele teria a consciência dele. Você acha que isso é possível? Porque ele também Aí é outra cita, história. porque ele também cita nível subatômico, níveis atômicos, né? Mas existe um limite, né? Teve um cara lá que contrapôs, ele falou que existe um limite, que você consiga confinar certas partículas, né? Mas não vamos entrar por esse lado. É só se você acha possível ou não. Pode falar, fica à vontade. Então, a cópia da consciência humana para uma máquina, na verdade, ela cria uma outra existência. Não é uma cópia da própria existência, é uma outra existência nesse outro substrato, né? A máquina biológica, do jeito que nós estamos falando aqui, exatamente como nós estamos falando, eu enxergo a biologia como máquina também, só que orgânica, a gente está fadado a... Para nós postergarmos ou para nós estendermos nossa vida, nós temos que fazer o hacking da biologia e estender a máquina biológica. À medida que você faz uma cópia da sua consciência, de toda a sua rede, né, que você conseguisse fazer com a maior precisão possível, na verdade não é mais você. É uma cópia digital de você, ou analógica, num outro computador, mas é uma outra existência, seja um clone seu, né? Então, uma cópia idêntica exige um substrato idêntico, né? Eu não sei se o substrato futuro, com todas essas convergências computacionais e uma técnica de escaneamento extremamente bem feita, poderia fazer essa cópia. Mesmo assim, seria um clone, tá? Sim, na minha visão. Seriam duas existências que usam substratos diferentes. É uma existência virtualizada. Ela pode simular boa parte, ela pode até emular, mas é uma outra existência, não é mais a mesma. Então, essa existência é única. Entendi. Tem que cuidar bem dela. Tem que cuidar muito bem dela, Eu porque ela é única. Gostei muito dessa sua resposta. Você me deu uma dimensão de possibilidade, mas de uma coisa assim incrível, porque eu acho que ele está se confundindo, o Sam, eu estou tratando ele com intimidade, porque eu não estou lembrando o nome dele.
Ele é uma potência, ele deve saber Acho que é o Sam muitas Altman, vezes. né? Como é que é? Sam Sam Altman, né? Alckmin, eu acho que é por aí. Altman. Altman, ele é uma pessoa, de fato, muito inteligente, mas a inteligência dele é técnica, né? Não existe só esse tipo de inteligência, existem outras coisas. Por exemplo, o subjetivismo humano, né? A capacidade de crença humana em certas coisas, você não consegue ensinar para a máquina. A máquina não decide sobre o que ela vai crer, o que ela não vai crer. Até que nós chegamos a um nível dos Ainda não, computadores, né? não é? Que a gente chega no que ela possa fazer isso aqui, como você diz, ela ficaria dotada de uma existência, não sei em que base, teria que se definir tudo a partir daí. Mas você tornou possível a ideia de que fosse escaneado esse cérebro, né? Não com a existência dele, porque ele não é só aquilo, né? Se você for ver, por exemplo, a nossa rede neural, ela passa pelo coração e passa pelos intestinos, né? Como é que você, escaneando só o cérebro, você teria o conjunto da consciência daquela pessoa, né? Então, a consciência é um pouco mais do que isso, teria que ser, nós temos que abraçar um pouco a biologia aí. Mas eu Uhum. adorei a sua resposta. Mas segue aí que eu não quero te atrapalhar, não. Não, aí só para concluir, né, para responder um pouco do que a Vanessa falou, né, Uhum. inevitavelmente, a gente discute isso muito em Santa Rita. Ajudei a criar aqui um movimento chamado Renacidade, o Renascimento das Cidades. Foi um movimento que a gente criou em 2019 e a gente discute muito lá, tem várias menções também no livro. Uma coisa que a gente discutiu, né, e discute muito claro que essas máquinas vão se espelhar na gente, elas vão olhar para nós e vão ver o que a gente faz e como a gente pensa e tudo. Então, uma conclusão que eu e o Ivan Kalas chegamos que foi até uma ideia que partiu dele, depois eu já estava pensando nisso por um outro caminho, mas a gente conciliou isso, chegou no mesmo resultado, é que as IAs são como filhos, a gente só pode orientar, a gente só pode dar bons exemplos, a gente só pode dar. Eu estou falando das IAs capazes de resolver os problemas, aquilo tudo que eu estava falando recente. Tá? Eles são como filhos que vão se espelhar nos pais. E o que a gente consegue fazer da agora em diante, assim que a gente tiver as próximas etapas, é dar exemplo, é orientar, é incentivar, é inspirar, mas a gente não vai conseguir controlar. E aí está uma coisa que está muito. Você não controla seu filho, você controla. Não. Não, ninguém Você controla. só. Ninguém controla um filho. A mesma coisa, então, por exemplo, você pega a fala do céu do Google semana passada. Ele falou em controlar a IA. Tem todo um manifesto para controlar a IA. Gente, não é por aí que nós vamos. O que nós vamos fazer é dar o exemplo, cuidar os valores, que elas vão se inspirar nos nossos valores, certo? Isso tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com a língua, tem a ver com tudo que nós falamos até agora. Então, a gente precisa trabalhar ao lado dos valores humanos, né? Dar o exemplo, tá? E criar sistemas sociais. E aí eu gostei muito da matriz cultural, dessa ideia de pensar culturas, que vocês estão trazendo aqui no grupo de vocês, né? Esse contexto de política, de cultura, aprimorar as culturas, aprimorar o nível de consciência, né? Usar a tecnologia para como a favor desses novos sistemas operacionais sociais. Eu e a Lala Benzilin, que é uma futuróloga brasileira também, a gente discutiu esse tema em alguns eventos e a gente está usando aí o termo de sistema operacional social. Ou seja, agora a gente vai criar um coletivo humano que vai utilizar várias realidades, não só física, também a virtual, vários metaversos, tudo isso conectado junto com as IAs, e daí a gente vai criar então um superorganismo. Esse superorganismo, que é como se fosse uma coleção dos humanos, ele vai ser baseado em tecnologia. E aí a gente vai ter as culturas e as mentalidades ali dentro. Então, assim, é urgente que a gente trate a questão da ética, da moral, dos valores, porque nós só vamos poder influenciar, nós só vamos poder dar o exemplo, nós não vamos poder controlar isso. Tá? Então, assim, não adianta. Ainda mais se você fala assim, não, eu tenho todo o poder do mundo na minha mão, eu vou controlar isso. Esquece, não é possível controlar. Tá? Não é possível. É impossível controlar. Então, assim, ela vai olhar para o seu exemplo, ela vai olhar para o que a gente faz, ela tem que ver valor na humanidade, ela tem que ver valor no nosso planeta. E aí, só por aí que a gente vai conseguir dar o salto da utopia, que eu acredito que é possível, tal. Eu acredito que é possível.
mas ela vai exigir um monte de trabalho, ela vai exigir um monte de sair da zona de conforto, vai exigir mudar modelos, vai exigir mudar mentalidades e conscientização, as pessoas entenderem que agora é a hora, agora é o momento histórico e eu estou muito contente de estar vivo agora e poder ver isso. Bacana. Excelente, foi um assunto que não sei se você conhece, mas tem o professor Máximo, da USP, que ele tem um grupo de pesquisa grande lá. Inclusive, ele tem até uma ligação com a UFJF na comunicação, né, Carlos? E Não ele fala diretamente muito, comigo, mas tem uma ligação com o pessoal daqui né? de comunicação. E ele fala da questão da hiperinteligência, dessa questão da inteligência se incorporar na nossa, com a gente, né, no nosso corpo, assim, a gente vai se potencializar. Isso não, a gente tem que saber como conviver, né, conviver Simbiose. com a diversidade de coisas que tem ao nosso redor, né? Então, é bem nessa linha que ele pensa, ele até participou da minha banca do mestrado, e foi até na própria teoria dele que eu me apoiei para tentar fazer esse trabalho, que foi também um desafio, porque você falou, realmente a gente não controla como é que você faz um trabalho científico de alguma coisa que muda toda hora. Ainda falta metodologia para essas coisas, né? Estão sendo criadas, mas pelo menos alguma matriz de alguma coisa a gente pode ter uma noção e gerar uma boa matriz, mas sabe que vai gerar o maior impacto positivo possível, né? E aí toca bem no que você falou, que é essa questão de trabalhar a base até filosófica do processo de criação da tecnologia, das ferramentas, tantas facilidades de conexão, assim, até a gente crescer o potencial do que a gente tem hoje, né? Então, depende de um olhar muito apurado, assim, Sim, nesse sim. sentido, para que a gente consiga evoluir nessa parte, porque senão a gente perde tudo que a gente já conquistou. Eu acho que você falou é fundamental. Só que a gente não vai conseguir fazer sem o apoio de tecnologia. É muito complexo, é Exatamente. muito difícil. Então a tecnologia vem como simbiose para fazer isso. Mostrar aonde que a gente está falhando, mostrar aonde que a minha comunicação não é violenta, está sendo violenta, aonde que eu estou falhando com o coletivo, aonde que eu estou falhando com a ética. E aí nós vamos nos aprimorar usando tecnologia. Esse é o caminho, ao meu ver. Se a gente tentar falar, não, nós somos capazes e vamos fazer sem apoio de tecnologia, creio que não é possível. Portanto, a gente tem que construir uma simbiose positiva. Exatamente o que você disse. Bacana. Gente, teve um camarada que fez uma reportagem e que ele fez algumas perguntas. Eu estou falando só do ChatGPT, tem outras coisas, tem robótica, tem uma série de outras coisas, né? E aí, mas falando só do ChatGPT, ele fez uma pergunta e ele começou a sugerir que ele trouxesse arquivos, o chat trouxesse arquivos para ele. E, de repente, ele trouxe um arquivo lá, fazendo a citação dele próprio, ele que era o perguntador, e citou um link. E esse link não existia. Aí ele pegou, falou para o GPT, você falou errado isso, né? O GPT pediu desculpas a ele. E foi lá e falou de um outro link. Esse link também estava errado. Aí ele pegou e escreveu lá que ele estava mentindo para ele. Aí o GPT disse que não tem a capacidade de mentir, que ele pedia perdão pelo erro e foi tentando consertar. Então, quando a Vanessa falou, e você também falou da questão ética, e você falou da tecnologia que não tem controle, eu pensei assim, a gente tem que tomar cuidado, como você falou que não tem controle, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, porque a tecnologia colocada ali dentro, como sendo um algoritmo de varredura, são vários tipos de algoritmos, você disse que tem várias inteligências, né? Ele aprende tudo que você faz, inclusive o de errado, né? E quando você, hoje, por exemplo, foi sugerido que o camarada, na hora que fizesse o prompt
para fazer a pergunta. Não era o GPT, não, era um correlata, e não sei se é o Bard, sei lá. E aí, na hora que você fizesse a pergunta, que você instruísse ele. Bom, você, ao instruí-lo, dando ferramentas para ele, você estaria ensinando ele alguma coisa. Aí eu te pergunto, eu não vou te perguntar isso, não, que a gente tem que passar a palavra para o Perniso, mas, Sim. né, mas assim, eu pergunto para nós todos aqui, até para os telespectadores, para os espectadores, se alguém estiver munido de uma... Por exemplo, a Deep Web, ela sempre foi um subterrâneo de porcaria. Esse Deep Web, ele subiu para a web, né? E estão tendo a cara de pau de serem agressivos, errados e tal, na web de uma maneira geral. Não sei dizer quem são, mas sei que existem. E eles também estão ensinando as inteligências, né? Então, é como você falou, é uma situação de controle muito complicada. Mas eu vou pedir tua permissão a Vanessa e você, Alberto, para a gente passar a palavra para o Carlos. Tá? O Carlos, fique à vontade, pode começar de onde você quiser, fazer os comentários que você quiser, inclusive desautorizando-nos. Você falar assim, ó, você falou uma besteira aí na área de comunicação, você pode falar, porque é importante que o nosso espectador aqui tenha essa vivência sua e do Alberto, e até da Vanessa, né? A Vanessa também é uma pessoa versada. Diz aí, Carlos, fica à vontade. Está sem som. Consta que você tem som aqui, mas não está saindo aí. O seu plug não saiu do lugar, não? Agora estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Tá. O plug deve ter dado algum prefeito, sem problema. Bom, agradecer então o convite, eu agradecer a Vanessa, José, e agradecer ao Albert também pela fala dele inicial. Eu olho, como a Vanessa colocou, mais pelo lado da comunicação as coisas, e a gente trabalha muito com a linguagem, não a linguagem da máquina, apesar de a gente ter consciência dela, de a gente lidar com ela, mas a gente tenta trazer uma outra versão aí, digamos assim, dessa história, né? E eu brinco um pouco que, falando de máquinas, falando de algoritmos, que eu espero algum dia que uma máquina conte uma piada e que eu ria dessa piada. E eu não vou dar parabéns para a máquina, eu vou dar parabéns para quem construiu a máquina, porque quem construiu a máquina é que soube fazer com que ela contasse uma piada e que eu risse dessa piada. Então, eu olho por esse ângulo. Então, tem tecnologia? Tem, mas a tecnologia não está presa a uma coisa fora, né? Como se fosse alguma coisa, uma entidade autônoma e que não tivesse nada a ver com as pessoas, né? Eu parto sempre desse princípio. Eu acho que a máquina existe, mas existe porque existem pessoas que fizeram máquinas, que construíram toda essa ideia de linguagem, uma linguagem de máquina, tudo bem, mas uma linguagem. Então, se a gente for partir da linguagem, eu acho que a gente tem que pensar por aí. Eu acho que não discordando de ninguém, mas colocando um foco mais na minha área. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu não sei dizer se a inteligência artificial vai virar uma consciência artificial, e acredito que ela não é hoje uma inteligência, né? Outro dia eu estava lendo, já que a gente está citando leituras aqui, e eu até passei para a Vanessa essa leitura, que é um pensador, ele é um crítico, né, de tecnologia, ele trabalha com tecnologia, que é o Yaron Lanier, que é o criador da realidade virtual, do óculos de realidade virtual, músico, e trabalha com isso. E ele escreveu, essa semana passada, um artigo na revista The New Yorker, falando que não existe inteligência artificial. There is no AI. E por que ele fala isso? Exatamente porque ele não vê
né, esse desenvolvimento todo que estão colocando, um pouco na linha que o Albert colocou, ou seja, as pessoas estão chamando de inteligência uma coisa que provavelmente não seja ainda inteligência, e muito menos consciência. Eu não vou entrar em detalhes sobre consciência, porque eu acho que isso aí já é muito longe da perspectiva que a gente tem hoje. Mas só para falar dessa questão da inteligência, né, e como você mesmo colocou, Abraão, existem vários tipos de inteligência também, né? Eu posso criar, e já foi criado, um computador que ganha uma partida de xadrez de um campeão, né, humano de xadrez. Isso é mais ou menos simples de fazer se for pensar que um jogo de xadrez ele tem determinadas regras, e essas regras são meio que estatísticas, você tem uma certa probabilidade, você sabendo trabalhar essa probabilidade, você tem chance de criar alguma coisa que entenda do jogo e desenvolva características. E se esse computador ele estudar o oponente dele, ver as principais jogadas que esse oponente faz, porque as pessoas têm determinados tipos de jogos, ou seja, ele joga de uma determinada maneira, ele pode estudar como fazer, né, como é que aquele campeão de xadrez joga e tentar organizar uma tática para contrapor a essa tática do jogador. Então, isso não é muito complicado de se pensar, né? Lógico que tem toda a complicação de fazer, mas, enfim, é possível, você entende. Agora, quando a gente trabalha em linguagem, quando a gente trabalha em espaços que não são controlados, e aí né, a gente está falando aqui de controle, a linguagem não é controlada. A língua que a gente fala não é controlada, você mesmo estava brincando aqui antes da gente começar com algumas coisas de língua, né, de jeitos de falar, sotaques, essas coisas. Mas a gente entende, né, o que a pessoa quer dizer. E aí é que eu acho que é a grande coisa, quando eu falei aqui da piada, né? É quando a gente consegue compreender, né? E essa compreensão, esse grau de compreensão, aí é que eu trago a noção de inteligência por aí, né? É como a gente consegue compreender alguma coisa que foi dita para a gente. Aí a gente tem esse insight, ou essa possibilidade de entender. Se a gente entende a piada, se a gente faz o insight da piada, entende por que a gente tem que rir. Se a gente não souber por que rir, a gente não tem a piada. Então, acho que a compreensão passa muito por isso, né? Como alguma coisa nos faz rir e a gente entende que a gente tem que rir, né? Então, a máquina não tem essa estrutura, pelo menos por enquanto, não. Então, é muito mais sofisticado e muito mais sutil essa questão do que uma simples questão de falar, temos uma inteligência e pronto. Não temos uma inteligência ainda. Não temos alguma coisa que simula, alguma coisa que tenta trazer algumas informações, algumas questões, mas ainda não uma inteligência como essa compreensão, né? Essa coisa que a gente pode pensar a partir de também, que é uma outra questão, uma coisa que nos faz pensar, né? A máquina ela tem essa possibilidade de equalizar algumas coisas, entender algumas coisas dentro do que a gente pode entender como entendimento da máquina, mas ela provavelmente hoje ainda não pensa, né, como ela deve agir a partir do que ela tem, né? Ela faz uma coisa a partir do que ela está programada. O próprio Robert falou aí, em algum momento ela vai poder ter essa ideia de que vai ter que pensar a partir do que ela já tem, mas ainda não temos isso. Então, é difícil falar de inteligência a partir daí. E aí a gente tem outras questões que foram colocadas aqui, que eu trabalho também com elas, que mostram que a gente tem condição de fazer muita coisa, né? Alguém aqui falou de internet das coisas. Eu trabalho com internet das coisas, né? De como usar esse espaço que a gente tem à volta para desenvolver situações, até questões, resolver problemas, né? A gente trabalha muito com narrativa. Então, como construir uma narrativa usando o espaço, não usando só a voz humana, uma fala, alguma coisa que você escuta, que você vê, mas que o ambiente também ajude, né? Então, isso é um desafio. Como é que a gente pode pensar essa internet extrapolando o espaço do computador e indo para fora, né? E trabalhando com isso, né? A gente falou aqui em 5G, 6G, né? O 5G está começando agora no Brasil. No Japão e em outros países, na Coreia, eles já estão estudando o 6G.
né? Mas não é só uma velocidade de conexão, é como essa conexão está sendo feita, o que está sendo conectado. Porque a internet das coisas é isso, ela usa inclusive o 6D para conectar coisas, conectar outras máquinas, máquinas com máquinas, né? Essa conexão ela vai trazer muita diferença, muita coisa nova, que a gente não está acostumado com elas. Porque a gente está acostumado a conectar a gente aqui no computador e tudo, mas quando a gente começa a conectar a internet com outras coisas, a gente vai ter um outro tipo de organização, né? O que isso vai dar, eu não sei ainda, mas é uma outra maneira de ver. Pode falar. É só uma coisa que pode aparecer aqui com o internauta, é o seguinte, por exemplo, se eu estiver errando, você me fala. Por exemplo, você tem o internet das coisas, então você tem sua geladeira, sua máquina de lavar, seu computador e tal. E você remotamente consegue ligar a sua máquina, verificar se ela está funcionando, uma máquina de lavar, por exemplo, desligar num determinado momento e verificar se está havendo alguma pane. Ou se você precisar de um arquivo, por exemplo, você ligar o seu computador remotamente e conseguir uma interface que faça com que ele busque um arquivo lá dentro, se ele estiver somente dentro do seu HD ou dentro do seu SSD lá. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, a internet das coisas seria interligação, de tal forma que você estaria em controle remoto de todas essas coisas e essas coisas se intercomunicariam, ou não? Não só aí, isso também, mas eu posso, Sim. Por exemplo, você falou do exemplo da geladeira, eu posso ter uma geladeira e nessa geladeira eu ter, geralmente, mostrar para essa geladeira que eu tenho uma lista de compras que eu faço toda semana, por exemplo. E essa geladeira detecta lá, porque ela vai ter um sensor lá dentro dela, que está faltando alguma coisa dessa lista de compras, e se eu tiver autorizado, ela vai comprar alguma coisa que está faltando no meu cartão de crédito, vai debitar e vai chegar na minha casa sem eu precisar eu mesmo fazer a compra. Então, não é só ligar e desligar. Essas coisas, né, podem também agir em determinadas situações, desde que de maneira seja independente. autorizado. Sim, de uma certa independência, desde que autorize, né? Então, isso é possível de fazer. Agora, a gente tem todo um problema aí, né? Porque se a gente está ligando outros computadores, outras máquinas, outras coisas, vamos dizer assim, a gente também tem o hackeamento disso tudo, ou seja, né, você tem que criar situações de segurança, de privacidade para essas coisas também. Então, sempre tem esses outros lados que a gente tem que estar olhando. Por isso que eu estou falando, podem surgir coisas novas dessas ligações. Conexões são sempre interessantes porque elas trazem coisas novas, né? Então, o Pierre Levy e outros autores falam isso, que na conta deles 2 mais 2 nunca é igual a 4. Ele fala que quando as pessoas começam a se reunir e se estudar coisas juntas, geralmente o resultado não é só a soma de uma coisa com outra, sai sempre alguma coisa nova. Exponencial, né? Extrapola só esse contato. Então, quando a gente está falando de conexões, essas conexões, geralmente, elas têm esse grau de exponencialidade, ou seja, é alguma coisa que não estava previsto que extrapola aí essa previsão. Por isso que eu estou falando, quando você tem muita coisa conectada, você tem outras possibilidades. Só essa nossa conexão em rede da internet já expôs e trouxe muita coisa, né? O próprio ChatGPT é um pouco isso, né? Se a gente for pensar, é uma conexão com um monte de outras máquinas e que ele consegue, então, através dessa conexão, fazer algumas predições, vamos dizer assim, algumas coisas que ele consegue escrever lá, trazer de retorno em cima do que ele consegue capturar na rede. E, lógico, como vocês colocaram aí também, essa rede tem um monte de coisas que são boas, mas um monte de coisas que não são. Então, ele vai trazer isso tudo. Ele, por mais neutro que ele queira ser, né, ele vai trazer algumas respostas que são efetivamente erradas. A gente vê que são erradas, não são equívocos, são erros mesmo, né? E, como você colocou aí, mentiras em alguns casos. Né? Mas isso não é o grande problema, no meu entendimento. O grande problema é a gente derivar ou definir que isso é uma característica da máquina, né? E deixar para a máquina entregar a máquina e falar, é a máquina que vai resolver. Isso não é um problema da máquina. Né? O problema é nosso, o problema é da pessoa. Né? Esse mesmo artigo do Lanier, que é o que eu citei aqui, que é esse There is no AI, ele fala no final que a gente deveria trazer a questão novamente para quem interessa, para as pessoas, e não para os bits.
né? Então, isso me interessa quando eu estou discutindo tecnologia. Não estou fora da tecnologia, eu estou dentro da tecnologia, mas pensando que são pessoas que usam tecnologia, pensando que são pessoas que vão ter que lidar com essa tecnologia, são pessoas que estão nesse controle. Por mais que esse controle não seja de uma pessoa, eu não controlo tudo, mas eu tenho que trazer o controle para as pessoas. Então, eu tenho que pensar que são as pessoas e que têm que organizar, que se organizar e fazer esse tipo de organização, que aí, como o Albert falou, é uma organização muito mais social do que digital, ou da máquina, né? E essa organização é que vai organizar mesmo as coisas. A web não funciona sozinha. A gente tem lá o W3C, que é o consórcio da web, que são pessoas que gerem como a web deve continuar, o que é interessante para a web, né, fazer, ou se fazer dentro da web, que não se deve fazer dentro da web. Então, a gente tem que trazer de volta essa discussão para quem de direito, para as pessoas, e não ficar achando que as máquinas vão ficar inteligentes sozinhas e que elas vão dominar o mundo e coisas do tipo, porque não é por aí que a coisa anda. A coisa anda quando a gente pensa que são pessoas que estão interagindo, que são pessoas que estão buscando coisas novas. E aí eu acho que é importante discutir essa questão do território, da sustentabilidade, né? Todas essas questões que estão aí também ligadas. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo aqui, como a Vanessa colocou, e esse mundo é habitado por nós, pessoas, e a gente tem que saber como é que a gente vai viver com esse mundo, conviver com esse mundo, e como que a gente vai deixar desse mundo para quem vem depois da gente. Né? Então, não é simplesmente uma questão tecnológica e ponto, uma questão da máquina e ponto. Né? É uma questão nossa, né? Antes de tudo, nossa. É isso que eu queria falar. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque você até reportou a nossa conversa em off aqui sobre a questão até do sotaque e tal, que nós estávamos conversando, voltando exclusivamente ao GPT, mas parece que não só o GPT, ele tem respostas melhores em inglês. Então, o cara falou, quando você quiser fazer uma pergunta, e essa pergunta exigir um conhecimento mais específico, você escreve em inglês e manda para ele, porque ele se relaciona melhor com o inglês. Isso é interessante. Eu não sei dizer por quê. Até gostaria de ouvir a opinião do Alberto também. Agora, a questão do território, né? Na minha fala inicial aqui, eu citando terceiros, eu digo que a gente vai partir daquilo que já existe no território e usar a tecnologia, né? O robô, a inteligência artificial, a internet das coisas, que seja, vamos dizer assim, uma extensão daquilo que lá já existe e que possa fazer crescer. Né? É diferente, por exemplo, que você vai fazer perto do deserto do Saara, perto da floresta amazônica. São ecossistemas completamente diferentes, com populações completamente diferentes, com línguas completamente diferentes, costumes completamente diferentes. E a internet vai passar por todos esses lugares. Né? A tecnologia vai passar por todos esses lugares. Então, essa colocação da comunicação. Por que, né, que ele responde melhor em inglês? E segundo, como é que seria mais adequado fazer isso aí? Como é que o território aparece isso aí, juntando toda essa tecnologia? Eu te faço essa pergunta para você e depois para o Alberto. Não sei se eu me fiz entender. No inglês, eu posso explicar. Porque Sim. se você for olhar o volume de material circulando na internet, a grande parte desse volume é em inglês. Então, se ele aprende a partir do que está na rede, a rede é necessariamente uma rede que conversa em inglês. Você está dizendo, por exemplo, que o chinês que está na internet também está falando em inglês, que o alemão sim. Também, muitas vezes, muitas assim como vezes, nós, sim. Né? Muitas vezes sim. Não estou falando que todas as vezes, mas muitas vezes sim. Em inglês é uma língua meio que universal hoje, né? Então, cada vez mais, quando você está se comunicando num ambiente que não é o ambiente seu, quando você está num ambiente externo, seja falando com um público externo, muitas vezes a língua é o inglês. E se você não se comunica em inglês, ele está sendo traduzido por inglês em algum momento e aquilo, então, acaba saindo da sua fala em qualquer língua para o inglês em algum momento. Então, isso é mais comum a gente ter o inglês sendo melhor compreendido. Agora, tem lá as características de língua também. Né? Eles falam que o português é muito complicado e que o inglês é mais fácil de entender. Aí eu não vou entrar nessa questão que é mais da linguística, não é tanto da minha área,
mas coloco que o inglês é a língua mais dominante. Então, isso faz com que a gente tenha essa característica. E falando do território, né, depende muito do que a gente também considera território, né? Mas como você colocou aí das questões das localidades, né, a internet trouxe para a gente, e a web também, especificamente, essa questão do local, né? Se voltou a falar nas questões locais. Né? Durante um tempo, a gente tinha muito uma comunicação que a gente chama de massa, as questões eram muito nacionais, às vezes regionais, internacionais, mas o local não ficava muito evidenciado. Com a web e a internet, se voltou a ter o comunicador local, as coisas do local começaram a aparecer de novo, né? Mesmo que a internet fale para todo mundo, mas em algum momento ela também fala para a localidade. E isso, então, traz características dessa localidade e desperta nas pessoas essa questão do local. Eu lembro que eu trabalhava na Tribuna logo lá para o final da década de 90, e eu fazia o jornal da Tribuna, colocava o jornal na internet. E a quantidade de gente que vinha e mandava mensagens para a gente falando que bom que eu estou vendo a Tribuna, o jornal de onde eu nasci, em Juiz de Fora, mas não estou mais na cidade, e agora eu recebo informações e tudo. E outros, depois eu fui conversar com outras pessoas, outros canais de comunicação da cidade, como outras pessoas de fora, estou dando um exemplo meu, mas vi isso depois, com outras pessoas de fora, tinham essa questão de ver o que estava acontecendo aqui e dar seu depoimento e falar sobre isso. Então, essa questão da localidade ainda é uma coisa muito forte e que a gente, às vezes, não leva tanto em consideração. Então, a gente tem que lembrar que o território também produz coisas, né? A Vanessa trabalha mais com isso, mas a gente estava discutindo isso. A gente tem um projeto, já que a gente está falando de projetos também, em Lima Duarte, aqui da Faculdade de Comunicação, com o pessoal da Ciência da Computação, a gente está montando lá uma estrutura para eles de internet que eles não têm internet muito boas lá. Então, a gente vai fazer uma estrutura que vai fazer conexão com a internet em uma rede da cidade, não necessariamente o tempo todo internet, mas uma rede local para eles lá. E a gente estava discutindo muito com eles isso, ou seja, o que eles querem que essa rede tenha. Porque é uma rede para eles é que vão usar. Então, não adianta eu montar uma estrutura de rede que eu tenha na minha cabeça, se quem vai usar são outras pessoas, com outros interesses, com outras prioridades. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Né? Essas redes, essas conexões, elas funcionam mundialmente, mas em cada local, como você falou, elas vão funcionar de determinadas maneiras, de acordo com características culturais de cada lugar e sociais. Né? Então, a gente tem que levar em conta isso também. Né? Não vai ser uma máquina que vai resolver isso. Né? As máquinas vão ajudar, como o Albert falou, não nego isso. Né? Mas quem tem que organizar isso não é a máquina sozinha. Né? Alguém está por trás disso, alguém tem que ter consciência de que aquela comunidade, aquele espaço, ele é regido por determinadas regras sociais e de outros tipos, e que essas regras devem ser respeitadas. Né? A gente fala aqui, às vezes, de cultura de povo indígena. Por que não pode entrar na terra tal? Porque aquela terra, para eles, é a terra deles, é a terra sagrada deles. A gente está entrando lá, a gente é invasor. Né? É verdade. E eles é que tem que determinar o que eles querem para lá. Não é a gente. Né? E as pessoas, às vezes, não entendem isso. O pessoal tem a ideia de que o indígena está dentro do Brasil, e como nós temos a ideia de que o nosso governo é a totalidade, nós pensamos que aquela comunidade está submetida a esse modelo de sociedade. Não está. Ela é uma sociedade autóctone, né? Ela é autônoma, a gente tem que deixar que ela seja autônoma, inclusive culturalmente. Até porque, quando você vai para dentro dessa sociedade, você aprende muita coisa ligada à terra, aquela localidade, aquele regime, aquele ecossistema que você só pode supor. Aí você chega lá dentro e começa a mudar a plantação, mudar o tipo de fazer uma fazenda lá dentro e tal, você começa a modificar tudo e atrapalhar tudo. Né? Tem um autor muito engraçado que ele fala, ele escreveu, chama Tom Phillips, ele escreveu a sacanagem que nós fazemos com o mundo, né? E o livro dele chama assim, como que nós ferramos, né? A palavra é outra, né? Um asterisco, o mundo todo, que nós mexemos e tal. Então, ele cita que um outro autor fala que a primeira besteira que o homem fez foi a agricultura. Que ele chegou lá, botou alguma coisa lá que não queria estar lá, que não alimenta os animais de lá saíram,
Ele não se preocupou com nada, ele foi fazendo, ele foi fazendo. São milênios que os homens estão fazendo isso aí, e agora que a gente está acordando para essa ideia do ecossistema, do equilíbrio do ecossistema, como é que você muda, né? Teve um outro cara lá que mudou, lá na Rússia, lá que mudou o mar de Aral, ele desviou água para cá, desviou água para lá, e o mar secou, né? Ele falou, mas o mar secou, claro, você tirou o que alimentava ele. Quer dizer, foi o... mas se o homem não fizer isso, ele não salva vidas, não salva isso, mas ele mata outras vidas, ele modifica o sistema e, de repente... Então, quer dizer, assim como a gente não tem conhecimento da inteligência chamada inteligência artificial, e não tem o controle dela, como não se tem controle dos nossos filhos, nós não temos controle das comunidades, nós não temos controle das sociedades, nós não temos controle dos ecossistemas. Por isso que a gente tem que avançar um pouco mais devagar. Mas eu queria saber do Alberto, o Perniza falou de território. Antes de que você fale alguma coisa de território, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, a tecnologia no território, eu queria que você explicasse um termo do seu livro que eu fui obrigado a ler a tradução para saber de que se tratava e que eu acho que o nosso internauta aqui vai gostar de saber. Transhumanismo, a tecnologia no transhumanismo. O que seria esse significado? Você está... Beleza. Estão me ouvindo? Tá, ok. Sim, sim. Vamos por partes, então. A primeira coisa que eu queria comentar é com relação voltando ainda para a questão da inteligência, né? Tem um artigo que eu acho interessante, que é um modelo de matemática denotacional do cérebro humano, e o Wang, se não me engano, é um pesquisador chinês do Canadá, ele mapeia que nós temos 53 processos mentais no cérebro, e nós estamos falando de apenas alguns processos desses na nossa tecnologia atual. Então, essa é outra coisa interessante da gente ter em mente, que para você ter compreensão do mundo, né? Como o Pernice estava falando, né? Você ter compreensão do mundo, você ter capacidade de montar abstrações para entender o que está acontecendo. Não é só saber qual é a próxima palavra de uma sequência, mas é você ter uma compreensão maior, você ter um pensamento maior. Então, falta coisa realmente para a gente ter essa inteligência artificial, como eu estava falando antes. Em alguns jogos você tem coisas extraordinárias, são inteligências específicas ali que conseguem resultados incríveis em alguns jogos. Então, assim, também não dá para desprezar que ali naquele ambiente, naquele universo, aquela técnica tem um resultado já de resolver problemas e já de antever o futuro, né? Como acontece no xadrez ou até mesmo no StarCraft 2, que é um jogo que eu gosto muito. E vocês terem uma ideia, eu tenho 3.000 pontos no ranking em 20 anos, 30 anos de jogo. E a IA aprendeu isso em 15 dias, me passou, foi a 7.000 pontos. Então, assim, não tem condição. A capacidade dela prever o futuro e de tomar decisão ali naquele jogo, naquele ambiente especializado, é enorme, né? Então, isso vai acontecer que a gente vai abrir esse mundo para elas, e elas vão, através de outras técnicas, ter mais noção do mundo para poder decidir. Então, essa é uma coisa. O 6G, eu trabalho no Brasil 6G, sou responsável pela parte de software do Brasil 6G. É um projeto que tem 2 anos, a gente está indo para o 3º ano agora. E aí veio um ponto que o Panizza falou que eu acho interessante. IA, sem dúvida, é uma tecnologia muito importante, mas tem várias outras que também têm uma disrupção enorme, né? Eu gosto muito de falar de metaverso, que você tem realidades amparadas em tecnologia, programabilidade do físico, que é quando você vem do virtual para o físico e programa a realidade física. Isso vai mudar tudo também, porque a decisão do que vai acontecer no físico vai vir no nível de software, tá? Isso também é uma coisa bastante relevante para o futuro. Gêmeos digitais, que vão espelhar a realidade física no virtual, então fazendo o caminho de levar, né? A internet das coisas mesmo, então assim, você ter trilhões de sensores que alimentam essas IAs, né, com vários processos mentais, e cada uma desses... Imagina que cada processo mental desses é um supercomputador com exaflops rodando em computação neuromórfica. Então, assim, você vai criar uma rede que conecta todas essas máquinas e vai fazer um experimento, né? O termo, né, que foi falado de transhumanismo. Transhumanismo é quando a gente usa tecnologia para romper as barreiras da biologia. Bem simples. É isso.
tecnologia para romper as barreiras da biologia. Portanto, a gente passa a hackear a biologia, que é um programa genético, é um programa biológico. A gente passa a fazer tecnologia da informação biológica e interferir nesses processos. Albert de Grey é um dos maiores especialistas nessa área de rejuvenescimento. Tem um vídeo dele muito bacana que ele fala sobre 7 técnicas para reverter o envelhecimento, todas complicadíssimas, todas muito arriscadas, que podem causar dano ao invés de causar cura, mas usando a computação, os algoritmos e tudo, a gente pode ser capaz, talvez, no futuro, de gerar algum resultado nesse sentido de reverter o envelhecimento e até mesmo acabar com a morte. Tem alguns caras que acreditam que a gente pode acabar com a morte ainda nesse século. Tá? Isso também pode mudar toda a sociedade, né? Seria transhumanismo também você colocar o chip para você manter uma memória prodigiosa? Toda vez que você hackeia a biologia e usa tecnologia para romper limitações, é transhumanismo. Ciborgues, sempre esse tipo de coisa, né? Então, também é nesse sentido que você pode usar a tecnologia para isso. Aí vai ter... Assim, uma das coisas que eu escrevi no livro é que a gente vai ter 50 tons de humanos e máquinas. Isso é uma coisa que eu acredito que a realidade vai ser feita de humanos puros que vão se opor a tudo isso e vão dizer, não, eu quero voltar para uma cabana e não quero saber de tecnologia nenhuma, eu quero viver que nem na Idade Média, ou talvez que nem nos anos 50, sem muita coisa a mais que isso. E vão ter humanos que vão cair de cabeça e vão se misturar com a máquina, e não há limite para essa mistura, tá? Isso pode se reverter em conexões neurais integradas, em consciências conjuntas, em até abandono do corpo biológico e partir para outras realidades. Então, o metaverso é a mistura, são várias realidades, né? Com essas entidades habitando todas elas, e físicas e virtuais, que eu acho que o futuro vai ser assim. Alberto, antes de você falar um pouquinho do território, dentro do seu livro tem alguma coisa que você fala de espiritualidade? Tem. 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 Falo, tem uma parte voltada para a espiritualidade, para divindades, tem uma série de ideias ali, né? E tem muito a ver com o papel, tem um pouco do nosso propósito, uma discussão sobre o propósito dos humanos, sobre sonhos, sobre isso tudo, sobre espiritualidade, né? Sobre o aprimoramento humano e as espiritualidades, a emergência das novas consciências. Então, assim, tem uma discussão sobre isso, sim, no livro. Tem então uma teoria que eu e Ivan construímos, que não está no livro, mas essa aí só conto se tiver no bar. Essa é bastante? Não convém agora, porque você precisa de uma hora de contexto para poder entender corretamente. Então é melhor deixar para o bar. Eu acho bacana a gente deixar o internauta à vontade de ler seu livro, né? E decodificar a sua fala, porque você deve estar usando no seu livro uma linguagem mais técnica, né? Eu procurei fazer ao máximo que seja entendível por qualquer um. Não, mas eu não sei se entendi, tive sucesso. Técnica e entendível, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Isso. assim, você se primou pela técnica até pelo ponto de partida, né? E a conversa do Perniza, ela já é mais da linguagem, do entendimento vamos dizer assim, da cosmovisão que cada ser humano teria de tudo do funcionamento daquilo. Por isso que ele trabalha mais com a ideia da linguagem. Eu não tenho nenhuma dessas premissas, sou um livre atirador, né? A Vanessa já conhece um pouco de cada um desses universos aí. Bom, nós estamos chegando próximo de 1 hora de programa e nós fizemos uma pauta aqui, mas o assunto evoluiu para coisas mais interessantes. E eu só vou pedir para a gente fazer a nossa finalização. E na finalização, só para não ficar faltando, porque eu achei importante, assim como o Perniza falou de território, achei importante o Alberto também fala. Então, eu vou passar a palavra para o Alberto, para ele finalizar e falar de território. Depois, imediatamente, passamos para o Perniza, que também peço que finalize, e deixa a finalização para a Vanessa. E eu venho dar um tchau. Alberto, fique à vontade. Tá, joia. Bom, se eu entendi direito a questão das localidades, né,
das culturas locais e dos territórios locais. Eu até iniciei um trabalho que não acabou não indo adiante, mas era um trabalho de como desenvolver tecnologia que respeitasse culturas, junto com o pessoal da Dinamarca, do Chaos Pilot da Dinamarca. Acabou não indo à frente. Mas ali a gente teve algumas discussões interessantes sobre essa questão. Assim, o que eu imagino que o território físico, vamos falar da realidade física, das cidades, dos bairros, né? Tudo isso vai. Cada lugar tem suas particularidades e culturas, e você tem com o avanço tecnológico, você tem a possibilidade de programar isso, programar o físico, tá? Para essas realidades. E aí é muito importante que a gente leve em conta as culturas e respeite as culturas, porque, como eu disse, nem todos os humanos vão querer se misturar com a máquina. E a gente tem que respeitar todo tipo de opinião. Nós não podemos impor nada, né? Não acredito na imposição de nada. Acredito na liberdade, na paz, na justiça, na ética. Não acredito que a gente possa impor. A gente pode dar o exemplo, pode mostrar as vantagens de seguir certos caminhos, mas acho que não pode impor. Então, a gente tem que respeitar culturas, tem que buscar a sustentabilidade. Eu acho que a dimensão da sustentabilidade é fundamental, né? Da gente usar a tecnologia também a favor da sustentabilidade, reduzir os impactos, né, que a gente tem no planeta, né? Fazer as coisas de forma mais equilibrada. Eu gosto muito das leis sistêmicas de Bert Hellinger, de manter o equilíbrio da reciprocidade, da ancestralidade, né, e da inclusão. Então, as três ordens do amor, que chama. Eu gosto muito, discuto isso no livro também, e eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave, né? Então, assim, não podemos fazer com que tudo isso destrua mais o planeta, não podemos... É simples, se você... Tem uma frase do Oswaldo Oliveira que eu acho genial, que ele diz o seguinte: a forma informa. Muito simples e muito genial. A forma que você vai fazer tudo isso informa o que você pensa. Então, assim, se você quer fazer tudo isso, você tem que fazer considerando de forma inclusiva, de forma ética, de forma... Senão, não vai dar certo, porque faço o que eu digo, faço o que eu faço, não funciona mais. Não vai funcionar nessas novas realidades. E aí a questão da cultura, da questão do território, né, das praças, das cidades, da natureza, né, da biologia, ela tem que ser equilibrada e ela tem que fazer parte do jogo. Então, você não tem uma estratégia unidimensional, né? Não dá para fazer isso mais. A gente precisa de multi-estratégia, multidimensional. É muito mais complicado. Mas aí a gente vai conseguir ser justo, vai conseguir ser equilibrado e não fazer coisas que possam prejudicar mais do que ajudar, né? Então, é por aí. Tá bom, eu agradeço. Estamos finalizando, né? Aproveitando que eu já estou finalizando. Também agradeço o convite de vocês. Fico imensamente honrado, né? Feliz de ter participado aqui com essa troca com vocês hoje. Espero que os internautas aí, o pessoal que estiver assistindo, tenham gostado também. E fico à disposição quando vocês quiserem fazer de novo, tuas ordens. Obrigado, gente. Beleza, então agora você, por favor, faça suas considerações finais. Fique à vontade para falar o que você achar mais importante. Acho que o que eu queria falar mais, eu já encaminhei. Eu só vou pegar um gancho que foi falado aqui, que a gente acabou não tratando tanto, mas que eu acho que ficou em pauta há um tempo e agora está meio saindo de pauta, mas em volta e meia aparece de novo, que é a questão do metaverso, que foi colocado aí, que é um território para mim, já que a gente está falando de território, é um território que alguns só colocam como virtual, mas na verdade eu vejo ele como uma coisa que a gente chama de figital, que é o físico, não o real, mas o físico, misturado com o digital, que em algum momento também pode parecer virtual, mas enfim, é próximo. E que esse metaverso, então, ele está sendo colocado hoje como de um jeito, né? Algumas pessoas até chamam de Zuckerverse, por causa do Zuckerberg lá criar, né, um espaço específico, mas não é único. Ele mesmo, o Zuckerberg, fala que ele não vai criar o metaverso inteiro, que são construções autônomas e que vão, de alguma maneira, se ligar em algum momento. Mas eu fico pensando nisso, nessas territorialidades, porque o que ele quer como metaverso, ou pelo menos a proposta dele, é uma proposta cara,
difícil, controlada, assim, no sentido de que ele quer controlar tudo, como é que vai ser, e pouco sustentável. A gente está falando de território sustentável. É muito caro e dispendioso fazer o que ele quer fazer, que é criar um metaverso onde você possa ter uma realidade em torno, né, das pessoas e isso ser móvel, ter várias imagens e tudo, e você usar um óculos, que já é um problema também, porque esse óculos não é para você enxergar mais, de uma certa maneira, enxergar determinadas coisas, não outras. E a gente discute aqui, o nosso grupo, essa ideia de metaverso, contrapondo com uma outra, que é um metaverso que não pensa como a imagem sendo o mais importante, como esse óculos sendo o ponto básico, mas a gente pensa mais nessa ideia do digital, ou seja, misturar o físico com o digital, e que a gente já tem isso. Se a gente for pensar em outros dispositivos, tem um professor norte-americano da Universidade de Nova York, o Scott Galloway, que fala que o metaverso ele já está criado, de uma certa maneira, quando a gente junta um fone de ouvido com um smartphone e um smartwatch. E eu acredito nisso também. A gente já vem trabalhando com essa ideia lá no laboratório de mídia digital, onde a gente desenvolve isso. Então, a gente está tendo consciência de que existem outros territórios, que existem outras possibilidades de trabalhar. A gente já trabalha com ambiente imersivo, de trabalhar isso e de ver isso. E aí a gente não percebe porque a gente está condicionado a ver coisas a partir de determinadas imposições que vêm para a gente. Então, essa ideia de metaverso do Zuckerberg, ela condiciona um metaverso, ou um tipo de metaverso, mas a gente pode pensar em outros. Se a gente for pensar só nessa questão de ligar o físico com o digital, a gente tem N possibilidades. E a internet das coisas traz muito isso, o 5G, o 6G traz muito disso, esses dispositivos que eu citei aqui trazem muito disso. Então, acho que a gente tem que começar a pensar fora um pouco dessas convenções, e aí o território ele vai aparecer também aí, ele vai se constituir a partir disso, né? E não vai ser esse território que já vem meio que pronto, ou esse território que querem que a gente ocupe via uma outra visão que não a nossa própria. Então, eu brinco com essa questão de Lima Duarte, por exemplo, que a gente está estudando lá, eu falo que Lima Duarte vai ter o seu próprio metaverso criado pelas pessoas de Lima Duarte, né? E não um metaverso que vem de fora, que alguém vai criar para eles. Então, acho que isso é importante, né? Já que a gente está falando de território e tecnologia, que a tecnologia seja incorporada por esses territórios, pelas pessoas que estão ali, e não que essa tecnologia sempre seja estrangeira, que essa tecnologia sempre seja alguma coisa que vai se impor dentro desse território. Era mais ou menos isso, Abraão. Um abraço, obrigado pelo convite, obrigado, Vanessa, obrigado, Albert, pela aula que você deu hoje. Vocês dois deram aula hoje. Todos dois, eu adorei o que vocês falaram, mas eu não quero passar por cima da Vanessa. Vanessa, fique à vontade. Primeiramente, quero agradecer, também adorei a conversa aqui, todos os dois contribuíram bastante para reflexões, né? E, como vemos, temos várias possibilidades, é um universo cheio de conceitos, assim como o universo da sustentabilidade é também, né? O nosso maior desafio é transpor os conceitos e trazer as experiências para que as pessoas possam compreender de uma forma mais concreta cada coisa, né? E a gente tem um grande desafio, principalmente no contexto do nosso país, né, que é um país ainda em desenvolvimento, a questão da desigualdade, né, social, tem várias questões aí que deixa desnivelado, né, essas possibilidades, e que a gente tem que ter muito cuidado no sentido de pensar assim, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Eu penso isso. E principalmente os nossos governantes, né? No momento que criam as políticas para que harmonize, né, a questão da introdução de novas coisas no território, que eles pensem na realidade social do real, do que realmente importa para aquele espaço, né? Do que é possível de ser feito ali, sem quebrar culturas, né?
assim, no sentido assim, acaba quebrando. Quando você insere uma coisa nova, acaba quebrando alguma coisa. Mas de romper, né, o rompimento que é complicado. Né? A gente tem que evoluir sem romper, a gente tem que progredir em cima do que é real ali para aquela pessoa, para aquelas pessoas que vivem. E aí, no sentido burocrático das coisas, né, de leis, de como estabelecer coisas que vão ter benefícios em detrimento de outras, isso tem que estar no papel, né? Teve uma vez que eu ouvi um professor da área de filosofia da computação, que eu até achei muito interessante essa área ter dentro dos cursos, né, de engenharia da computação e tal, a filosofia como base, que isso é um diferencial grande, né? E ele estava falando que toda inovação ela depende de um plano, né? Você tem que primeiro desenhar um plano de inovação e implementando aos poucos, né? Isso parte um pouco da questão da governança local e tal. Então, assim, não é deixar a deriva, que assim, porque um aplicativo lá nos Estados Unidos deu certo, aqui em Juiz de Fora vai dar, né? Às vezes acaba queimando processos sociais que existem aqui, que são mais virtuosos, e colocando em jogo várias questões, no sentido de qualidade de vida das pessoas, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, por exemplo, eu fico pensando, né? Essas pessoas que fazem entrega por aplicativo e tal, não que isso é oportunidade do momento para aquelas pessoas, mas né, aí você fica o dia inteiro andando de bicicleta, eu fico imaginando essa situação, as pernas no final do dia não devem aguentar, né? Porque a gente tem limite, né? A gente tem o nosso limite físico ainda. Então, assim, são coisas que têm que ser balanceadas, né? Tem que chegar na consciência de quem bota as leis, né? E ver o que é bom para o território e deixar as boas tecnologias fluírem para aquele espaço. O que é a boa tecnologia? Aquela que mais adequa à realidade. Né? Eu fico pensando nesse sentido. É ter alguém que tem um senso crítico para pensar e com empatia naqueles que vão usar. Né? Será que é benéfico para esse momento desse local? Né? Muitas vezes, o que a gente está vendo aí também, né? Muitas distorções em relação ao processo de educação, né? Nessa transformação digital. A gente ainda está num formato de educação que não é a transição, né? Está sendo muito conflituoso, né? As nossas leis da educação também têm muitas barreiras, né? Muitas vezes a gente pega pessoas que estão dentro de instituições de ensino e fala assim, eu pensei em levar algo da sustentabilidade para dentro do local, só que a resposta é que não tem tempo, porque tem que cumprir o programa. O programa do ensino. Então, qual que é a finalidade? É passar no vestibular? Ou ensinar para a vida mesmo, né? E quando acontece alguma coisa muito séria, como né, aconteceu essas tragédias aí em escolas e tal, é que se atinam que tem que trabalhar a paz. A paz tem que estar em todos os conteúdos, né? Ela tem que passar por todos, de forma independente do que aconteça, né? Então, assim, a gente ainda tem muito que aprender, muita coisa a evoluir, e que isso tem que ter equilíbrio, porque senão a gente vai pirar, né? Muita gente vai pirar também. E é isso. Muito obrigada, agradeço demais. Vanessa, você acabou de falar uma coisa muito interessante.
É interessante fazer esses programas, porque no que me tange, eu aprendo muito. Porque eu tenho uma ideia das coisas, né? Cada um é especialista na sua área, e vocês sempre trazem coisas muito importantes, principalmente a Vanessa, que é a minha partner, né? Que ela está sempre me ilustrando. Falou uma coisa muito interessante aqui agora. Hoje de manhã eu estava vendo uma outra live, e outro dia o YouTube mandou dizer para mim que eu tinha não sei quantas horas de YouTube na semana. Eu contei as horas e falei errado. A semana não pode ter estudo de hora. Mas eu fui ver, tinha jeito de ser assim. Mas aquela semana foi uma semana fora da curva. Mas voltando ao que eu quero falar aqui, só para a gente não se estender demais no programa, Vanessa, eles estavam, Vanessa e Carlos e Alberto, ela estava falando do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que eu acho que todo mundo já viu, e tem um momento em que ele está apertando os parafusos e ele tem uma perda de tempo, porque ele olha uma outra coisa. Ali, ele disse para nós, não sei se conscientemente, que o tempo não era dele, o tempo era da máquina. Agora, eu te digo, quem que fez a máquina? E quem que fez o tempo da máquina? Então, nós estamos confundindo o autor com a criação, né? Não é a máquina que vai determinar as coisas. Quem vai determinar é aquele que fez a máquina. Então, vamos transpor isso para a tecnologia. Não é a tecnologia, não é a tecnologia que vai se impor a nós. Vai chegar aqui, vai criar um campo diferente, sem levar em consideração quem nós somos, qual é a nossa cultura, nossa localidade geográfica, a nossa educação, principalmente educação de base, porque ela tem a ver também com a terra, ela não tem a ver somente com os luminares, normalmente eurocentrados, né? Existem muitas filosofias no mundo. Você não vai fazer isso na Ásia, você não vai fazer isso na África, você não vai fazer isso na América do Norte, nem no mundo ocidental. Tudo é uma questão de localidade. Então, a gente tem que ter em mente isso aí. O tempo não é o da máquina, não é o da tecnologia. O tempo é de quem criou. Então, a gente precisa de ser co-criador. Para ser co-criador, você tem que ser crítico. E para você ser crítico, você tem que ter o que a Vanessa falou, que se chama educação, né? Porque senão você não olha o mundo de maneira sustentável. Você não olha o mundo de maneira a preservar culturas. O Alberto falou que algumas pessoas não entrariam, de repente, não iriam querer saber de nenhuma tecnologia. O Perisa falou que o metaverso de Juiz de Fora, ou de Lima Duarte, ou de uma cidade lá do Vietnã, ou de uma cidade lá da Dinamarca, né? Não seria o mesmo metaverso, exatamente porque parte da cultura local, porque o tempo não é da tecnologia, o tempo é das pessoas. Então, que esse programa aqui sirva para a gente ficar menos maravilhado com tudo que está acontecendo em termos de tecnologia e comece a pensar mais em territorialidade, nos grupos sociais que existem, na sua comunidade, naquilo que é brasilidade, tendo em vista o que é o exterior também, o que está sendo criado e como que isso pode ser aproveitado, mas no nosso tempo e na nossa localidade. Gostei muito da fala do Perniza. O Perniza, ele quase que é um pouco filósofo. Gostei muito da fala do nosso amigo Alberto, porque ele pensa que não, mas ele também é filósofo. Ele digere a tecnologia de uma maneira assim, a pensar de maneira social, o que é uma coisa bacana. A Vanessa não precisa nem de falar que ela é só contribuição. Eu vou agradecer aqui a atenção sua, internauta. Espero que esse programa tenha servido para educar seus sentidos, para te ajudar a ter uma cosmovisão diferente, com a contribuição de cada um de nós aqui, principalmente dos nossos convidados. Muito obrigado por você ter estado atento conosco até agora. Até o próximo programa. Deixe seu comentário, assine o nosso canal, compartilhe esse vídeo, não deixe de dar seu like e, principalmente, comentar que todo mundo aqui é muito bonito. Muito obrigado, viu? Até o próximo Pontuando. Tchau, tchau.